Eu sou igreja e não preciso fazer parte de uma comunidade. Se este é o teu pensamento, eu quero que você ouça um pouco o que eu tenho a dizer. Bom, depois que você me ouvir, faça uma reflexão na sua vida e veja se o que eu falei serve para alguma coisa na sua vida. Se não servir, você joga fora, tá bom? Convido você a olhar com muita atenção, ouvir o que eu tenho a dizer, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu também compartilho de muitas das indignações que você talvez teve até se tornar um desigrejado, até ficar parado em casa, triste, etc. Tá bom? Eu compartilho. E quais são alguns detalhes, alguns problemas que eu compartilho com você, né? Muitas promessas que não aconteceram. Às vezes recebemos muitas promessas do altar, mas que infelizmente, né, não acontecem. E aí eu quero chamar sua atenção. Quem é o errado? Quem é o errado dessas promessas? É Deus? Deus é o errado? Deus é o culpado? É claro que não. Deus nunca é o culpado. A palavra de Deus diz que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre, Ele faz. Deus nunca vai prometer e deixar de fazer. O que Ele promete, Ele faz. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem nem filho do homem, para que se arrependa ou a sua palavra volte atrás. Então, Deus não é o culpado, certo? Outra situação, eu não estava na posição. Quando a promessa ela vem, Deus nos faz uma promessa e realmente é Deus falando, existe um grande problema. Que quando Deus faz a promessa, nós estamos na posição, estamos orando, jejuando, consagrando, desviando do mal. Nós estamos firmes na presença de Deus. Só que infelizmente nós podemos o quê? Nos afastar. E nós nos afastando, nós entramos o quê? Em Isaías 59. Nossos pecados, nossas falhas, nossos erros fazem com que Deus não nos ouça. Então, segunda situação, a culpa nunca é de Deus, por conta da promessa não ter chegado. A segunda, eu não estava na posição. Eu simplesmente parei de jejuar, de orar, parei na igreja, vou de vez em quando. A promessa não vai chegar. Você pode falar, não, mas isso não tem nada a ver. Bom, Sansão é uma prova disso. Deus envia o anjo, fala que ele seria o nazireu de Deus e seria um rei, ele ia governar sobre o seu povo, ele iria destruir os filisteus, porém o que acontece? Sansão simplesmente não faz nada, desvia, vai beber, vai adulterar, vai mentir, e o final nós sabemos. E era uma promessa de Deus, o anjo do Senhor falou com ele, não foi o homem ali, foi a promessa do Senhor. Porém, no final das contas, ele morreu cego e um bobo da corte. Não ocupou a posição de honra que Deus queria dar para ele, porque Deus quer uma correspondência. A nossa parte temos que fazer, que é o mínimo, e Deus fará a parte dele. E a terceira situação, será que foi um falso profeta que profetizou, não foi Deus que falou? Estou na posição, mas não aconteceu. Se eu estou jejuando, orando, tal, não aconteceu, então foi um falso profeta. A questão é, qual é a nossa intenção real de ir à igreja? Talvez você ouviu um falso profeta, você estava num local que não era igreja realmente, era uma denominação ou uma empresa gospel, que não tem nada a ver com Deus, certo? Então vamos lá, qual foi sua real intenção de ir à igreja? Será que você foi atrás de Deus para alcançar a salvação realmente? Porque o que nos importa é a salvação. Ponto final. Certo? É a salvação. Não tem outra coisa. É isso que nos importa. Certo? Ou será que você foi atrás de Deus para obter uma cura? Ou seja, o seu objetivo é cura, não é Deus. A gente tem que rever nossos conceitos. Quando eu vou atrás de Deus porque eu amo, que eu entendo a sua obra na cruz do Calvário, quando eu entendo que Deus realmente é maravilhoso, é perfeito, é meu Pai e me ama, eu não vou atrás dele, atrás das mãos dele, ou uma cura, ou uma outra coisa. Eu vou porque eu amo. Aí, porque eu amo Deus e Deus me ama, ele poderá sim me curar. Mas o segundo plano, a cura é em segundo plano, a cura não é em primeiro plano. Se eu vou só atrás de cura, esquece. E nós vemos que os leprosos foram atrás de Jesus para a cura. Somente um voltou, somente um reconheceu quem era Jesus, o resto não voltou. Certo?
Será que você foi atrás de Deus para consertar o seu casamento? Será que o objetivo primário era consertar o casamento? Complicado. Não é isso. O evangelho não é isso. Você vai consertar o seu casamento a partir do momento que você vai atrás de Deus e você ama a Deus e você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai te dar estratégias para você aplicar no seu casamento. Porque quem destrói o casamento, quem destrói os relacionamentos é o ser humano, não é Deus. Cabe a nós tratar bem o cônjuge, cabe a nós amar nosso cônjuge, cabe a nós ajudar nosso cônjuge nas dificuldades da vida. Cabe a nós, não cabe a Deus. Mediante o conhecimento de Deus, sim, aí nós teremos que aplicar para que Deus venha a restaurar. Certo? Será que você foi atrás de Deus, atrás de uma porta de emprego? Será que você estudou? Será que você leva currículos? Será que você está se esforçando? Será que você está levantando cedo para correr atrás? Será que você tem feito cursos profissionalizantes para, na hora de separação do currículo ali, você ser uma pessoa que se destaca? E se você foi atrás de Deus, só atrás do emprego, está errado. O objetivo de ir atrás de Deus é amar a Deus. Eu entendi quem Deus é na minha vida, eu entendi que Deus me ama. Consequentemente, Deus poderá, sim ou não, Deus poderá abrir uma porta de emprego. Mas se eu não correr atrás, não estudar, não levar currículo, ficar na minha sala achando que alguém vai bater na minha porta, eu tenho emprego para você, esquece, isso não existe, certo? Será que eu fui atrás de Deus, atrás de várias razões, menos a de demonstrar que eu amo, independentemente se ele vai fazer alguma coisa para mim ou não? Esta é a pergunta. Para você que está, de repente, desigrejado, triste com a igreja. A igreja me prometeu um monte de coisa que não aconteceu. Eu já dei várias situações ali que podem ser, que influenciaram a sua vida na caminhada, né? Por quê? O que é o evangelho? Nós temos que entender. Às vezes nós estamos indo na igreja, como eu falei, atrás de um monte de coisa, menos do que é o importante. Quando Jesus ele entra no mar, né? E ele começa a afastar com seus discípulos. Chega aquele pessoal que ele tinha acabado de alimentar, naquela multidão, que ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Jesus fala o que para eles? Vocês estão me procurando não é por causa dos sinais que eu falei, que eu fiz e demonstrei. Não é porque vocês entenderam que eu sou o Cristo, que eu sou aquele que veio trazer a salvação, mas sim por causa da comida que eu dei para vocês. E ele fala, não me procurem por causa do alimento, pelas coisas que perecem, mas sim pela vida eterna. Então, se você foi atrás da igreja, atrás de coisas que perecem, meu amigo, meu irmão, você foi atrás de coisas erradas. Talvez por isso que você é um desigrejado hoje. Entendeu? Porque o que é o evangelho? Quero ler com você aqui Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo falando aos romanos, na igreja de Roma. Pois é o poder de Deus, poder para a salvação. É para salvação, não é para carro, casa, mansão, cura, emprego. É para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho, crer na obra de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro do judeu e também do grego, do japonês, americano, brasileiro, judeu, italiano, é tudo isso daí, tá? É para a salvação da humanidade. Porque nele, em Deus, se descobre, ou seja, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se você foi atrás da igreja, né? Aí já vou ressaltar você que está desviado, aí é um desigrejado, ficou triste com a igreja. Se você foi atrás de igrejas que fazem campanhas, desafios com Deus, campanha de sarça ardente, envelope de corrente, oferta especial atrás de bênçãos, quebra de muralhas, maldição e tantas outras invencionices, eu sinto muito, você pediu para ser enganado. Infelizmente, o evangelho não é isso. O evangelho não é colocar Deus na parede, o evangelho não é obrigar Deus a fazer aquilo que eu e você queremos, não. Deus é soberano. Nós não damos as ordens.
Jesus no Getsemane, naquele sofrimento, o que ele fala? A carne dele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível que eu não morra em sofrimento nessa cruz. Só que na sequência ele já completa: Todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Ponto. Nós, tá? Eu e os meus irmãos, os membros do Ministério Árvore da Vida, compartilhamos destas mesmas indignações que vocês tiveram. Nós também passamos vários ministérios, tivemos as mesmas indignações. Menos, é claro, seitas. Graças a Deus, nunca passamos em igreja de campanha para isso, envelope para aquilo, sarça, graças a Deus, não. Mas, mesmo em igrejas que tinham em sua essência o evangelho verdadeiro, infelizmente tinha muitas falhas. Então, nós preferimos sair de lá e abrir o nosso ministério. Então, nós do Ministério da Vida compartilhamos as mesmas indignações, porém, nós não vamos ficar sentados, né, sem fazer nada pelo reino. Não existe, quero deixar bem claro para você, não existe sou a igreja, eu sou a igreja no sofá de casa, assistindo Netflix e HBO, certo? Não existe. Não existe eu sou igreja sem tomar ceia. Não existe eu sou igreja sem ouvir o evangelho. O evangelho vem, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Aonde? Em um local de culto. Não existe eu sou igreja membro do YouTube. Ah, eu sou da igreja tal, da igreja online do YouTube. Isso não existe. Pode se enganar. Ser igreja é estar em uma comunidade com a participação ativa, certo? Onde eu contribuo ativamente. No nosso ministério, Ministério Árvore da Vida, nós acreditamos piamente no livro de Atos, capítulo 4. E iremos, com a ajuda dos nossos membros e a força infinita de Deus, colocar esse texto em prática. O que diz em Atos capítulo 4, versículo 33 a 35, que é a base do nosso ministério? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha esse texto que importante, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, bens, vendendo-as, algumas, não todas, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha aqui o 35. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, nós do Ministério Árvore da Vida cremos desta forma. A igreja é uma reserva. A igreja é uma reserva de dinheiro, onde dízimos e ofertas são entregues para que quem tem mais, quem tem mais e ajuda com mais, possa ajudar quem tem menos. A igreja foi feita para alimentar, curar e ensinar. E nós do Ministério da Vida temos esta visão. E iremos colocar em prática com os nossos irmãos. Tá certo? Colocar em prática. É impossível ter irmãos no nosso meio com necessidade. A igreja é um espelho do céu. E eu tenho certeza que se eu fosse levar a parte humana para o céu e dizer: no céu não tem um irmão com tênis Nike e um irmão de chinelo. No céu não tem um irmão que come um bife bom e outro irmão que come ovo. Não, não. No céu não tem um irmão que só tem uma muda de roupa e o outro tem 10, 20. Não, no céu não é isso. No céu não existe desigualdade. E a igreja tem que ser uma reflexão do céu. Não pode existir desigualdade na igreja. E o nosso propósito da igreja, Ministério Árvore da Vida, nosso ministério é justamente fazer isso. Administrar um óculos para o irmão, uma cesta básica, uma conta. Quem pode mais vai ajudar quem pode menos. É assim que funciona. Para isso a igreja foi instituída. Para diminuir a desigualdade social. E você ainda que acha que é igreja, você é igreja no sofá da sua casa, eu quero ler alguns textos aqui para encerrar essa mensagem, tá bom? Para você refletir aí. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E Deus, deu um para
apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Ou seja, esses profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres foram levantados por Deus para edificar a igreja, em um local onde estes indivíduos possam aperfeiçoar o outro dentro da sua área ministerial e não no sofá da sua casa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 18, olha o que diz aqui: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho e não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aí eu te pergunto, você é igreja no sofá da sua casa. Será que você algum dia viu uma orelha pedindo um Uber, indo para o shopping? Talvez você parou para pensar isso? Você algum dia viu uma mão indo para o trabalho trabalhar, um olho indo dar um passeio no parque, uma boca andando na rua? Não, porque nós só somos corpo se estivermos juntos. Quando eu e você estamos em uma comunidade, um é boca, outro é nariz, outro é olho, outro é dedo, e todos são importantes, cada um fazendo a sua parte, desde o irmão que abre a igreja, o irmão que varre, lava o banheiro, e o pastor tem a mesma importância para Deus e são importantes, o corpo, como disse aqui, ninguém é maior que o outro. Será que o seu olho não é importante? Você já imaginou você ficar sem os seus olhos? Você que nasceu enxergando? E aí, como é que fica a situação, né? Será que isso é fácil? Claro que não. Então, você só é corpo se estiver em uma comunidade. Não existe corpo fora, sem a união dos membros, entendeu? E olha aqui, que importante, onde o diabo nos segue, nos joga, nos tira do corpo. Olha que interessante aqui para a gente encerrar. Mateus 12, 25. Olha o que Jesus ensina aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o diabo quer nos separar, quer dividir, quer que você fique no sofá da sua sala, aí você como um pastor, como um líder, como evangelista, e você pare de evangelizar, pare de pregar para membros, pare de pastorear. É isso que o diabo quer. Então pense e reflita. Não existe eu sou igreja no sofá da minha casa. Não existe eu sou igreja sem fazer nada pelo corpo. Eu só sou o corpo se eu estiver ligado com os meus membros, onde Cristo é o cabeça. Tá bom? Reflita sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus te abençoe.